terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia? Sim? Se vocês estão prontos, então vamos começar? E para começar a nossa aula, vamos organizar os materiais que serão usados. Pegue o seu caderno ou uma folha de papel para anotar as atividades. Pegue também seu lápis de escrever, lápis colorido, borracha e apontador, aqueles materiais de sempre que vocês estão acostumados. Se você tiver uma mesa para apoiar esses materiais, ótimo! Caso você não tenha, não tem problema. Você pode usar uma caixa ou um livro firme, certo? Agora, eu vou dar alguns minutinhos para vocês anotarem o número da aula, a data de hoje e organizarem os seus materiais. Eu já volto! Já organizaram os seus materiais? Estão com tudo pronto? Então, vamos começar a nossa aula. E para começar, nós vamos relembrar o que vocês aprenderam na aula anterior. Vamos lá? Na última aula, nós falamos sobre o uso da água na agricultura e vimos que a irrigação é responsável por 70% do desperdício de água nessa atividade. Vocês lembram que eu mostrei um vídeo rápido de como funciona um irrigador nas plantações? Ele era um vídeo curtinho, lembram disso? Isso mesmo. No vídeo, nós pudemos perceber a quantia de água que sai do irrigador. E vimos que se ele ficar aberto muito tempo funcionando sem necessidade, essa água está sendo desperdiçada ao invés de estar molhando o solo e as plantas, certo? Nós também conversamos sobre os tipos dos solos e de plantações. Vimos que cada tipo de solo e cada tipo de plantação precisa de um tipo de irrigação diferente. Vocês lembram disso? Aí eu mostrei para vocês os tipos de irrigação. Essa irrigação que aparece aqui na imagem é a irrigação superficial. A irrigação superficial é onde a água fica em canais ao lado das plantas e vai umedecendo o solo, vai umedecendo as plantas aos pouquinhos. Lembram dessa imagem? Lembram que a professora conversou com vocês sobre a irrigação superficial? Ah, que bom! Continuando, nós vimos que também temos
a irrigação localizada ou por gotejamento. Vocês lembram dessa irrigação? Lembram que essa irrigação é onde a água vai sendo colocada diretamente no ponto aonde está a raiz da planta, por meio de tubos ou de mangueiras com gotejadores? Lembram disso? Ah, que bom, né? Esse tipo de irrigação é bastante utilizada atualmente, porque ela consegue atuar na plantação, nas plantas, sem desperdiçar tanta água, certo? E por último, eu também falei com vocês sobre a irrigação por aspersão, aquela em que a água vai molhando as plantas e o solo como se imitasse as gotas de chuva. Nós também falamos que esse tipo de irrigação é comum em grandes propriedades, em áreas com muitas plantações, mas que infelizmente, por conta de estar, às vezes, desajustado o irrigador, ou mesmo do agricultor esquecer esse irrigador por muito tempo ligado, é um dos tipos de irrigação que mais utiliza água e também desperdiça água na agricultura, certo? Então, eu perguntei para vocês qual tipo de irrigação havia um menor gasto de água. E nós respondemos naquela atividade, naquele momento, que a irrigação localizada ou por gotejamento é a irrigação que tem sido a mais utilizada por economizar mais água, né? Por apresentar pouco desperdício de água, certo? Depois disso, eu trouxe para vocês a história do senhor Antônio. Vocês lembram dessa história? Vamos lembrar aqui da história do senhor Antônio? O senhor Antônio, ele era um fazendeiro, né? Ele tinha uma fazenda na qual ele produz hortaliças o ano todo, mas ele está um pouco incomodado com essa prática de uso da água na agricultura. Então, ele queria repensar o uso da água nessas plantações de hortaliça que ele tem. Vocês lembram dessa história, crianças? Que bom! Depois que a gente deu algumas sugestões para o seu Antônio, durante a nossa atividade, ele começou a fazer algumas mudanças na prática de cultivar as hortaliças na sua fazenda. Vocês lembram dessas mudanças que ele decidiu tomar? Lembram disso? Vamos ver aqui quais foram? Uma delas, né, é que ele se interessou pela técnica de gotejamento, pela técnica em que as mangueiras com gotejadores levam água para as plantas em locais específicos em que as plantas estão precisando de água. Depois, ele também percebeu que ele poderia captar a água da chuva e guardar essa água em cisternas, né? Para depois utilizar a água da chuva nas plantações em períodos de seca, de escassez de chuva. Ele também percebeu que quanto mais alimentos a gente desperdiça, mais recursos naturais, como a água, são utilizados para uma nova plantação, né? E para um novo processo de produção de alimentos. Por isso, ele estava propondo o total aproveitamento dos alimentos que nós compramos. Lembram disso, crianças? Que bom que o senhor Antônio começou a mudar as suas atitudes em relação ao uso da água na sua fazenda, né? Nas suas plantações de hortaliça. Quem sabe outros agricultores veem esse exemplo do senhor Antônio e seguem esse exemplo também. Assim a gente consegue diminuir o desperdício de água na agricultura, não é mesmo? Mas vamos ver aqui, vocês viram na aula passada como foi importante aprender sobre o uso da água na agricultura, certo? Foram muitas informações que nós tivemos. E na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre as atividades econômicas urbanas. Vocês lembram o que quer dizer a palavra urbanas? Urbana quer dizer que as atividades das quais nós vamos falar estão relacionadas às cidades, aos centros urbanos.
Vamos então observar essas duas imagens. Na primeira imagem, nós vemos a construção de uma ponte na região do bairro Boqueirão, em Curitiba. Vocês estão vendo alguns trabalhadores ali? Estão vendo? Ah, muito bem! E veja só aquela máquina enorme que está aparecendo, né? Por que será que eles estão reformando ou construindo uma ponte nesse lugar? Vocês saberiam me responder essa pergunta? Escutei alguns estudantes falando ali. Provavelmente, né, eles estão construindo ou reformando essa ponte porque os moradores precisavam atravessar de um lado da rua para o outro e o rio não permitia essa passagem, não é mesmo? Perto da onde vocês moram, tem pontes também? Vocês já observaram alguma vez uma reforma ou a construção de uma ponte perto da onde vocês moram? Na segunda imagem, também observamos máquinas e trabalhadores atuando na duplicação de uma rodovia, com o objetivo de melhorar o deslocamento das pessoas de um município para outro. É muito importante observar essa transformação da paisagem, do nosso entorno ou de outros lugares, de outras cidades, mas como isso interfere no nosso dia a dia, né? Como é que nós vemos isso no nosso dia a dia? Eu pergunto para vocês, como os seres humanos alteram as paisagens? Como será que isso acontece? Conforme vão surgindo as necessidades de ampliar as ruas, construir pontes, fazer melhorias nas cidades, as paisagens vão sendo transformadas. E para transformar essas paisagens, nós contamos com a ajuda de trabalhadores. Muito bem, contamos com a ajuda de trabalhadores. E cada trabalhador tem a sua profissão. Vocês sabem o que quer dizer isso? Ter a sua profissão? Profissão é um trabalho ou atividade especializada dentro da sociedade. Geralmente, a profissão é exercida por uma pessoa que realiza algumas atividades que precisam de estudos, né, de certo conhecimento, como as profissões de médico, advogado, chefe de cozinha, manicure, arquitetos, né? São profissões que precisam do conhecimento, daquela informação mais detalhada, né, de um estudo mais aprofundado para que elas possam ser exercidas. Por quê? Vocês já imaginaram um arquiteto que não estudou, não se dedicou a toda a informação, a todos os conteúdos que a sua profissão lhe propõe, né? Construindo uma casa ou fazendo o projeto de uma casa? Será que ia dar certo? Acho que não, né? Então, as profissões, elas são exercidas por profissionais especializados, certo? Existem muitas profissões, né? Construtor, engenheiro, arquiteto, vendedor ambulante, muitas profissões como vocês estão vendo ali na imagem. Na tela, vocês podem observar a figura e o nome de vários profissionais. Que tal agora você escrever em seu caderno apenas as palavras referentes aos profissionais que você observa no seu dia a dia? Vamos fazer isso? Eu vou deixar um tempinho a tela aqui para vocês, né? Vou colocar aqui o nome desses profissionais. Ali a primeira imagem é do bombeiro, a segunda imagem é da professora, a terceira imagem é do médico e a quarta imagem é de um mineiro. Então, eu vou deixar a tela ali com essas palavras, né, referentes a cada profissão. E eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês apenas as palavras referentes àqueles profissionais que vocês veem no seu dia a dia, tá certo? Tempinho para vocês.
E aí, crianças, conseguiram anotar o nome dos profissionais que vocês observam no seu dia a dia? Eu vou dar a minha resposta aqui para vocês. Acompanhem. Quais profissionais que eu observo no meu dia a dia? Normalmente, eu observo a professora e o médico. E vocês, o que será que vocês observam de profissionais no dia a dia de vocês? Fiquei curiosa para saber. Mas por que eu estou falando sobre isso, né? Eu estou falando sobre isso porque nós temos muitos profissionais que trabalham no dia a dia e que a gente vai observando, mas às vezes nem se dá conta do importante trabalho que eles realizam na sociedade. Vejam lá, por exemplo, o motorista de ônibus, os coletores de resíduos. Eles ajudam, né? Os coletores de resíduos, por exemplo, ajudam a manter a cidade organizada e limpa, certo? O motorista de ônibus, ele vai o quê? Atuar no transporte coletivo, levando muitas pessoas de um lugar para o outro. Não é verdade? E às vezes a gente não se dá conta que eles também são profissionais, que eles aprenderam a realizar esse trabalho, certo? Uma outra imagem aqui para vocês é sobre um supermercado, né? Ali nós estamos vendo a parte de frutas, verduras, hortaliças. Então vejam só, existem diversas profissões e diversas atividades econômicas. Essas atividades, elas são realizadas em diferentes espaços. Vamos conhecer algumas atividades que são desenvolvidas no espaço urbano, ou seja, na cidade. O que vocês estão vendo nessa imagem? Eu já falei um pouquinho ali para vocês, né? São frutas, verduras, ou seja, estamos observando um supermercado. O supermercado, ele vende muitos produtos, diversos produtos. Então, ele desenvolve uma atividade comercial. As pessoas que trabalham ali são vendedores, balconistas, comerciários e comerciantes. É comum observar esse tipo de atividade econômica nas cidades, não é verdade? Quantos supermercados a gente vê por aí, né? E o que será que esses supermercados fazem com a economia do lugar, né? Eles vendem, eles têm os produtos, eles fazem as ofertas e nós, consumidores, vamos lá então para adquirir esses produtos, certo? Vamos ver a próxima imagem? Vejam lá. Aqui a gente tem uma fábrica, uma indústria. O que será que está sendo produzido por essa indústria? Vocês têm um palpite?
Será que são automóveis? Será que são peças? Vejam que nós temos muitos trabalhadores ali, mas também temos muitas máquinas, né? Envolvidas na produção desses produtos. Que interessante, né? É na indústria que a matéria-prima, né, que é retirada da natureza, é transformada em diferentes materiais, como metais, plásticos, borracha, né? E esses materiais, eles vão sendo transformados em produtos como pneus, garrafas, eletrodomésticos, certo? Mas e quem será que trabalha nessa indústria? Como é que nós chamamos esses trabalhadores da indústria? São os operários, muito bem. Onde a gente costuma encontrar essas indústrias? Nas cidades, justamente, né? Nos grandes centros industriais, certo? Continuando aqui a nossa aula, eu pergunto para vocês, quais são as características das atividades realizadas por esses trabalhadores? Vamos dar uma olhadinha na tela para acompanhar? Então, na atividade industrial, nós temos o operário realizando, então, o seu trabalho dentro de uma indústria ou de uma fábrica. E aqui nós temos, então, a atividade comercial na segunda imagem, aonde nós temos comerciantes ou comerciários vendendo os seus produtos. Certo, crianças? Vejam lá, em uma fábrica há muita mão de obra humana, né? Mas já faz algum tempo que com a chegada da tecnologia, os robôs e as máquinas estão ocupando o lugar das pessoas nas indústrias. Ou seja, as pessoas estão perdendo seus empregos para os robôs e para as máquinas. Será que isso é verdade? Mas não é bem isso que acontece, né? As pessoas não vão perder seus empregos, eles não serão substituídos totalmente por robôs e por máquinas. Esses trabalhadores vão precisar se especializar, estudar mais para aprender como eles vão operar os robôs e as máquinas. Como é que esses robôs, essa tecnologia funciona e como que eles vão ajudar a desenvolver, então, esse trabalho, certo? Os robôs e as máquinas, eles desenvolvem um trabalho mais cuidadoso, mais minucioso. Por exemplo, um braço, um robô que é um braço, né? Ele vai realizar um trabalho muito mais cuidadoso, com mais agilidade, com mais perfeição, né? E isso, então, vai fazer com que o trabalhador humano tenha que aprender a mexer, a operar esse braço robô para que ele funcione corretamente, certo? Assim, a tecnologia vai agregando, né, o trabalho que é desenvolvido pelos seres humanos, certo? Vamos adiante. Veja só, esse uso aqui da tecnologia, de novas máquinas, de robôs, faz com que os trabalhadores precisem sempre estar em constante aperfeiçoamento, né? Como eu já falei, para poder operar as máquinas e os robôs e fazer com que eles realizem o trabalho. Aqui nós estamos vendo na imagem uma indústria que provavelmente está em ampliação, né? Vejam quantas máquinas diferentes a gente tem ali na imagem que estão colocando, montando estruturas metálicas, colocando placas de cimento para fazer então essas estruturas, né? Tudo envolvendo a tecnologia, certo, crianças? E agora, então, nós vamos fazer a nossa segunda atividade. Vejam lá. Na segunda atividade, eu pergunto para vocês, por que as máquinas estão substituindo a mão de obra humana? Por que será que as máquinas estão substituindo a mão de obra humana, né? A mão de obra dos trabalhadores, dos seres humanos? Já conversamos um pouquinho aí durante a aula. Vamos ver se vocês conseguem responder essa questão? Tempinho para vocês.
aí, crianças, conseguiram responder por que as máquinas estão substituindo a mão de obra humana? Eu trouxe aqui para vocês uma possível resposta. Vejam lá. Por que as máquinas estão substituindo a mão de obra humana? Porque realizam o trabalho com mais cuidado, evitando acidentes, com mais agilidade e podem diminuir gastos da empresa. Então, essa seria uma possível resposta. Não tem problema se você não respondeu isso. Mas caso você tenha apresentado um pouquinho de dificuldade para responder, né? Já fica aí uma possível resposta para vocês, ok? Vamos continuar a nossa aula? Então, vejam ali as imagens mostrando alguns trabalhadores, né? A primeira imagem mostra um soldador. E na segunda imagem, nós temos uma mulher que está trabalhando com a furadeira. Não conseguimos muito bem ver o que ela está fazendo, né? Mas vejam só. Os trabalhadores, eles precisam usar alguns equipamentos de segurança para evitar os acidentes de trabalho. Vocês concordam comigo? Vejam aqui uma próxima imagem. Veja lá, um trabalhador usando uma serra industrial para aço. Veja que tem muitas fagulhas que podem ir no olho do trabalhador, né? Esse equipamento também pode causar cortes muito profundos. Então, é muito importante que os trabalhadores se protejam e as empresas também ofereçam os EPIs, equipamentos de proteção individual. Nós temos aqui na imagem vários exemplos de EPIs. Botas de segurança, protetor auricular, máscara respiratória, capacete. E quando a gente vai visitar uma indústria, uma construção, né? A gente percebe esses trabalhadores usando esses equipamentos para se protegerem de possíveis acidentes. Nós também temos aqueles trabalhadores que são um pouco resistentes ao cuidado, né, ao uso com esses equipamentos, com esses EPIs. Mas as empresas são obrigadas a oferecer os EPIs para os trabalhadores, certo? Para que eles não corram risco, né, de se acidentar no trabalho que desenvolvem, ok? Agora, nós vamos observar aqui nas imagens alguns impactos que as atividades econômicas podem causar nos ambientes urbanos, né? Os ambientes que nós vivemos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, nós temos lá o consumo, a imagem da industrialização e a imagem do êxodo rural. Quando a gente fala de consumo, a gente está falando das pessoas consumindo muitas vezes em exagero, certo? Quando falamos das indústrias, da industrialização, nós estamos falando de alguns tipos de poluição que essas indústrias podem causar, né, a esses ambientes urbanos. E quando falamos do êxodo rural, estamos falando daquelas pessoas que saem das suas propriedades rurais e vão para as cidades em busca de novos empregos, de novas condições econômicas, certo? Mas todas essas atividades econômicas que nós vimos ali, né? Como o consumo relacionado ao comércio, à indústria e esse êxodo rural, né? Que as pessoas saem do campo para vir para as cidades para trabalhar, eles podem causar alguns impactos no ambiente em que vivemos. Vamos observar ali? Vamos dar uma olhadinha? O êxodo rural pode causar, então, a favelização, porque essas pessoas chegam nas cidades e não têm aonde morar, né? E, na maioria das vezes, vão morar em lugares impróprios, certo? O consumo exagerado pode causar o aumento da produção de lixo, né? Então, conforme a gente vai consumindo, mais embalagens são descartadas, os produtos também vão ficando ultrapassados e o consumo ou a produção de lixo vai aumentando nas cidades. E a industrialização pode causar, então, a poluição do ar, certo? Mas agora, para ver se vocês entenderam mesmo, vamos fazer um jogo da memória rapidinho aqui?
Eu vou deixar a tela aqui para vocês com todas as imagens, né, desses impactos que podem ser causados e o que cada atividade econômica causa de impacto. Eu vou deixar um tempinho para vocês a tela e daí nós vamos fazer o jogo, pode ser? E aí, crianças, conseguiram memorizar aonde está cada atividade econômica e aonde está o impacto relacionado a ela? Vamos então passar essa tela e vamos começar o nosso jogo da memória. Veja lá, eu vou escolher o número 1 e o número 5. Vamos ver se eu acertei? No número 1 eu tenho o consumo exagerado, né? E no número 5, o aumento da produção de lixo. Isso mesmo, o consumo exagerado pode causar o aumento da produção de lixo, certo? Vamos para o segundo? Vou escolher o número 2, que é a industrialização, e o número 6, poluição do ar, justamente o que nós falamos. A industrialização pode causar a poluição do ar, certo? E por último, então, o número 3, que é o êxodo rural, com o número 4, que é a favelização, né? Então, as pessoas que saem do meio rural e vêm para as cidades, muitas vezes vão morar em lugares impróprios por não terem condições econômicas de alugar ou de comprar uma casa nas grandes cidades. Certo? Gostaram do jogo da memória? Que bom que vocês gostaram, porque agora a nossa aula está chegando ao fim. Vamos fazer uma rápida revisão? Vamos lá? Hoje, nós identificamos diferentes tipos de atividades econômicas realizadas no espaço urbano. Também identificamos os riscos de alguns equipamentos e ferramentas usados pelos trabalhadores. Conhecemos alguns equipamentos de segurança individual, os EPIs, e identificamos os impactos que as atividades urbanas podem causar no ambiente. Então, eu finalizo essa aula com vocês, deixo um grande abraço, um beijo e até a próxima aula.